Domingo, dia 14 de maio, vamos ler Gálatas capítulo 6, nessa manhã. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A conclusão do apóstolo Paulo da carta aos Gálatas é de uma maneira prática como nós devemos viver no Espírito, como andar guiados pelo Espírito Santo. Penso que você já entendeu que só tem duas maneiras de andarmos: na carne ou no Espírito. Penso que você já entendeu que ser crente não basta. Existe uma decisão que, se eu quero andar, me relacionar, viver, reagir às circunstâncias, aos relacionamentos, na carne ou no Espírito, é preciso ser sincero para se autoavaliar e perguntar: Senhor, eu estou agindo na carne ou no Espírito? E no capítulo 6, Paulo nos mostra como devemos andar no Espírito. Em primeiro lugar, ele diz que quem anda no Espírito ajuda, apoia, corrige o irmão que foi surpreendido em alguma falta. Capítulo 6, versículo 1: se alguém estiver em alguma falta, você que é espiritual, ou seja, você que está andando no Espírito, corrige, apoia também, leva a carga um dos outros, porque dessa maneira você cumpre a lei de Cristo. Andar no Espírito é se preocupar com o irmão, não só de apoiá-lo quando ele está passando dificuldade, mas de corrigir quando ele está errado. E Paulo ainda nos dá uma palavra muito tremenda da parte do Senhor. Ele diz: mas você deve fazer isso com o espírito de brandura, porque até ao corrigir alguém, nós podemos entrar na ação da carne e corrigir na ira, com amargura. Então Paulo no capítulo 6 diz: guarda para que você não seja tentado, para que você, ao ajudar ou corrigir, não faça isso na carne.
Então quem anda no Espírito ajuda, leva a carga um dos outros. Porém o mesmo texto nos diz que quem anda no Espírito também deve levar o seu próprio fardo. Versículo 5 e no 4 também ele diz: prove cada um o seu labor e terá motivo de se gloriar em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Existem cargas que nós vamos dividir uns com os outros, mas existem algumas coisas que nós vamos passar, que nós vamos ter que assumir a responsabilidade sozinhos, de enfrentar, e não culpar outros, responsabilizar outros, e nem ficar frustrado porque outros não fizeram aquilo que cabe só a nós. Cada um levará o seu próprio fardo. Quem é guiado pelo Espírito Santo vai compreender isso, que nós não devemos esperar que as pessoas façam coisas que cabem a nós mesmos fazer. O Espírito Santo dá essa sabedoria. Mas se andarmos na carne, vamos andar insatisfeitos, murmurando e cobrando dos outros aquilo que as pessoas não podem, nem conseguem nos dar e nem devem, porque nós mesmos devemos carregar esse fardo. Quem anda no Espírito também, capítulo 6, versículo 6, tem a consciência de contribuir, de cooperar com aqueles que os ensinam, com aqueles que os servem. O versículo 6 diz: quem está sendo instruído na palavra, faz participar de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que será que o Espírito Santo está dizendo aqui? Quem anda no Espírito Santo, ele não vai ser injusto. Ele recebe instrução, ministração, pastoreamento, e ele vai também cooperar com os que trabalham para servi-lo. Ele vai, de alguma maneira, fazê-lo participar das coisas boas. Às vezes a gente faz os nossos líderes participar das coisas ruins que a gente passa, enfrenta. E não deve ser diferente. Mas o texto diz que também nós devemos participar das coisas boas. E o texto está falando sobre ajudar mesmo, semear mesmo. E no verso 7, há mais uma instrução para quem anda no Espírito. O texto diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso também ceifará. Quem anda no Espírito vai entender a lei da semeadura, vai semear no Espírito. É o que o Senhor diz: quem semeia na carne, versículo 8, colhe na carne corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Andar no Espírito é ter a consciência de que tudo que eu falo ou faço é uma semente. E Paulo diz: não se engane, porque às vezes nós achamos que podemos semear o que desejarmos, que vamos colher o que a gente quer. A gente semeia aleatoriamente e quer colher de maneira seletiva. Semeia coisas negativas e na hora de colher, queremos colher só coisas boas. Paulo diz: não se engane. Isso é engano, é um auto-engano. Não se engane, tudo que você planta, você vai colher. Plantar uma semente de laranja e esperar colher melancia é engano. Então você quer colher do Espírito? Semeie como? Para o Espírito. O texto diz assim: o que semeia para o Espírito. Você quer colher as coisas de Deus? Viva uma vida que semeie palavras de Deus, pensamentos inspirados por Deus, atitudes guiadas pelo Senhor. Não se auto-engane, não se engane. O religioso acha que pode fazer e falar o que quiser, e depois ele ora: Senhor, me abençoa. O que você fala, volta para você. O que você alimenta, volta para você. O que você acessa, volta multiplicado. Usando a linguagem da internet. O que você acessa, começa a vir propaganda daquele tema que você acessou. Espiritualmente é idêntico. Não podemos enganar a nós mesmos. Você pode enganar os outros, mas o que você planta no Espírito colherá, e colherá para a vida eterna, porque as coisas de Deus, elas têm valor eterno. Mas quem anda no Espírito
também aprende a fazer o bem. No verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem às vezes cansa. Cansa porque às vezes esperamos resultados rápidos e não temos. Cansa fazer o bem porque às vezes nós esperamos reconhecimento. Quando fazemos algo bom, não que a gente busque isso em primeiro lugar, mas esperamos reconhecimento e nem sempre teremos. Então Paulo diz: não se canse de fazer o bem. No tempo oportuno você vai colher, se você não desfalecer. Como eu posso não me cansar de fazer o bem? Andando no Espírito. O Espírito Santo sempre vai nos encorajar à perseverança, mesmo sem ver resultados ou reconhecimento. E aí ele ainda dá um detalhe: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e de maneira especial aos da família da fé, ajudar os que estão mais perto, socorrê-los. Esse deve ser o nosso impulso natural, guiado pelo Espírito: cooperar, fazer o bem. Todos nós somos limitados, mas podemos nos esforçar e perseverar. E concluindo a carta aos Gálatas, que foi a tentativa de Paulo de restaurar estas igrejas para o evangelho genuíno, os fundamentos verdadeiros, libertá-los da dependência inútil da lei, de regras, para uma dependência total do Espírito Santo, do evangelho da cruz. Paulo conclui dizendo: olha, estou escrevendo em letras grandes, do próprio punho, e ele diz: olha, não se deixe circuncidar, como alguns estão tentando fazer com vocês, levando vocês de volta à lei. E ele diz no versículo 12: os que querem ostentar-se na carne é que querem fazer isso para não ser perseguidos. Paulo, no final da sua carta, o Espírito Santo usa para mostrar a motivação das pessoas que queriam levá-los de volta à lei. Qual era a motivação? Ostentar-se, não ser perseguido por causa da cruz. Às vezes nós não mudamos algumas coisas na nossa vida porque não queremos ser criticados, não queremos ser mal entendidos. Então a religiosidade, ela tem essa inclinação de agradar a homens. Jesus falou tanto sobre isso: como vocês poderão crer, vocês que buscam a glória um dos outros? Esse era o grande propósito dos fariseus e saduceus. E toda religiosidade leva a gente a viver uma vida que agrade as pessoas, para que elas até não se afastem da gente, para que venham para a igreja. Mas Paulo diz que eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, e ele diz que nem eles conseguiam guardar toda a lei. Mas a circuncisão seria: olha, pelo menos eu tenho essa marca aqui, você não precisa me perseguir não, criticar não, porque a lei também está em mim. Mas aí Paulo conclui de maneira tão tremenda, irmãos. Olha no versículo 14: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz: o que mais me importa é viver o evangelho da cruz. O que mais importa é me gloriar na cruz do Senhor Jesus, ou seja, me gloriar no que o Senhor fez por mim, na graça dele, nos méritos de Jesus. Eu não estou preocupado de agradar pessoas, eu estou preocupado de estar na cruz, glorificando a Jesus, honrando a Jesus, mesmo que o mundo todo fique contra mim. Ele diz: o mundo está crucificado para mim. O mundo não me importa mais, não me atrai mais. Eu não estou preocupado em agradar as pessoas, mas de agradar a Deus, pois a circuncisão não é nada, mas sim o ser nova criatura. Mais importante não são as coisas que eu faço, mas o que eu me tornei. Eu sou nova criatura. É quem você é que é mais importante. A religiosidade, ela valoriza e ela até recompensa as pessoas pelo desempenho. E vivemos uma vida, às vezes, querendo desenvolver esse desempenho
desempenho da religiosidade. Tenho que fazer, o que mais eu tenho que fazer para que eu me torne um adorador, me torne um melhor líder e me torne um crente melhor. A religiosidade desperta o desempenho, mas a graça nos faz descansar no que nós já somos. Nós somos nova criatura, nós estamos em Cristo, a cruz está em nós, a glória dele, a honra é dele. Ele não me ama pelo que eu faço, ele me ama porque o sangue de Jesus está sobre mim e eu sou nova criatura. Aleluia! Não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas é o ser nova criatura. E todos, versículo 16, que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre Israel. E ninguém me moleste. Versículo 17. Ninguém me incomode. Paulo diz, por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo lembra todo o sofrimento que ele já passou, todas as lutas que ele já passou por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã de domingo, que a cruz do Senhor Jesus seja sempre o nosso referencial e a glória de Deus seja a nossa motivação em tudo que nós fazemos, tudo que fizermos.